História 1. A Vigília dos Mortos. Em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, há um necrotério conhecido por abrigar os corpos dos que morrem em condições misteriosas. O lugar, localizado no subsolo de um antigo hospital, foi construído há mais de 80 anos e nunca passou por reformas. As paredes são frias e úmidas. As luzes piscam frequentemente e o ar parece sempre estar carregado de um cheiro metálico, como se o sangue impregnasse o ambiente. Rodrigo, um estudante de medicina em busca de um estágio, foi designado para fazer plantões noturnos no necrotério como parte de sua formação. Ele tinha ouvido histórias sobre o lugar, relatos de gritos abafados, de corpos que se moviam sozinhos e de uma presença invisível que vagava pelos corredores à noite. Cético e tentando mostrar segurança para si mesmo, Rodrigo não se deixou intimidar pelas lendas. Naquela noite ele estava sozinho, apenas com sua prancheta e o som do relógio de parede, que marcava cada segundo de forma lenta e perturbadora. A sala principal do necrotério tinha uma mesa de aço inoxidável no centro, ladeada por armários de metal, onde os corpos eram armazenados. Havia um grande espelho na parede que parecia refletir o próprio medo de quem olhasse para ele. O silêncio do lugar era quase insuportável, interrompido apenas pelo som da água pingando de um cano velho. Enquanto fazia sua ronda, verificando a identificação dos corpos nas gavetas refrigeradas, Rodrigo ouviu um ruído fraco. Parecia um gemido, vindo de uma das gavetas no fundo da sala. Ele hesitou por um momento, pensando que poderia ter imaginado, mas o som se repetiu, desta vez mais alto. Com o coração acelerado, ele foi até a gaveta de onde o som parecia vir. Quando puxou a gaveta, encontrou o corpo de um homem idoso, que havia sido trazido naquela manhã após ser encontrado morto em casa, aparentemente por causas naturais. Mas havia algo errado. Os olhos do cadáver estavam abertos e sua boca se movia levemente, como se tentasse falar. Rodrigo recuou instintivamente, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, o corpo se levantou bruscamente, sentando-se na gaveta, com os olhos fixos no teto e os lábios tremendo. Eles estão me levando, me ajude. Os disse o cadáver com uma voz gutural que não deveria ser possível de um corpo morto. Rodrigo caiu para trás, aterrorizado, mas não conseguia tirar os olhos da cena. O corpo começou a se contorcer, como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. Antes que pudesse reagir, a luz do necrotério piscou e apagou completamente. No escuro, o som de passos ecoou pelo corredor, seguidos por risadas sussurradas, que pareciam vir de todas as direções. Quando a luz voltou, o corpo estava deitado novamente na gaveta, como se nada tivesse acontecido. Tremendo, Rodrigo tentou racionalizar o que viu. Deve ser o estresse, falta de sono, murmurou para si mesmo, mas os horrores daquela noite estavam apenas começando. Nas horas seguintes, ele ouviu o som das gavetas abrindo e fechando sozinhas, viu sombras se movendo no canto de sua visão e, em mais de uma ocasião, sentiu dedos gelados tocarem seu ombro quando não havia ninguém ali. Ao revisar os registros dos mortos daquela noite, notou algo perturbador. Os nomes dos corpos estavam riscados, como se alguém tivesse tentado apagá-los com raiva. Quando voltou a verificar as gavetas, percebeu que 2 corpos estavam faltando. Ao tentar sair do necrotério, percebeu que a porta estava trancada e o cheiro de putrefação no ar ficou insuportável. Desesperado, ele começou a bater na porta e gritar por ajuda, mas foi recebido apenas pelo eco de sua própria voz. Quando se virou, viu algo que gelou seu sangue. Os corpos dos 2 mortos desaparecidos estavam de pé no meio da sala, observando-o. Suas faces estavam desfiguradas, com expressões de dor e raiva, e suas bocas murmuravam algo ininteligível.
Rodrigo tentou se afastar, mas seu corpo estava paralisado pelo medo. As figuras se aproximaram lentamente enquanto sussurravam. Quer ficar conosco? Está escuro, muito frio. De repente, ele sentiu um aperto em seu pescoço, como se mãos invisíveis estivessem tentando sufocá-lo. No espelho à sua frente, viu o reflexo de várias figuras sombrias ao redor dele, todas com rostos vazios e olhos negros, fixos em seu sofrimento. Na manhã seguinte, quando os funcionários do hospital chegaram, encontraram Rodrigo inconsciente no chão, com marcas de mãos ao redor de seu pescoço. Ele foi levado para o pronto-socorro, mas nunca mais foi o mesmo. Ninguém conseguiu convencê-lo a voltar ao necrotério, e as histórias sobre o lugar só se tornaram mais macabras. Os poucos que ainda trabalham lá dizem que durante as madrugadas é possível ouvir sussurros e batidas vindas das gavetas, como se os mortos estivessem tentando escapar de algo muito pior que a própria morte. História 2. O último adeus. Em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, o necrotério municipal carrega uma atmosfera pesada e inquietante. O prédio, construído no início do século XX, tem uma arquitetura gótica, com arcos altos e janelas em formato de vitrais, que há muito perderam seu brilho. As paredes de pedra estão cobertas por musgo, e as árvores ao redor têm galhos retorcidos, como mãos esqueléticas apontando para o céu, balançando ao menor toque do vento. Ali, a morte parece ser mais do que um estado final. É uma presença viva, quase palpável. O necrotério é conhecido na região por abrigar corpos de pessoas que morreram solitárias, sem ninguém para reclamar seus restos. Esses corpos ficam ali, aguardando o esquecimento total, até que finalmente sejam enterrados em covas anônimas. É um lugar onde o silêncio e o frio reinam, onde a solidão ecoa nos corredores vazios. E Rafael era o guardião desse lugar. Rafael estava à frente do necrotério há mais de 20 anos. Um homem reservado, com pouco ou nenhum contato social fora do trabalho, ele se orgulhava da rotina meticulosa que mantinha. Cada corredor impecavelmente limpo, cada gaveta organizadamente fechada. Ele passava as noites cuidando da estrutura, assegurando que os mortos tivessem seu descanso final em paz. Mas, com o passar dos anos, pequenos detalhes começaram a incomodá-lo. Portas que ele havia trancado apareciam entreabertas. Objetos mudavam de lugar sem explicação, e uma sensação gélida se instalava em alguns pontos específicos do necrotério, mesmo nos dias mais quentes. Essas estranhezas se intensificaram com a chegada do corpo de Dona Elvira, uma idosa reclusa que vivia sozinha em uma casa afastada. Ela foi encontrada morta, sentada em sua cadeira de balanço, com uma expressão congelada de puro terror no rosto. Não havia sinais de violência, mas todos na cidade comentavam que algo estava errado com a forma como ela morreu. Desde o dia em que o corpo de Dona Elvira chegou, Rafael notou mudanças na atmosfera do necrotério. Os corredores antes silenciosos agora pareciam sussurrar seu nome, e o ar parecia mais denso, quase opressor. As noites de Rafael se tornaram perturbadoras. Ele começou a ter sonhos estranhos e angustiantes. Em um deles, ele caminhava por um corredor sem fim, mal iluminado, com as paredes fechando-se ao redor dele. Sempre no final do corredor havia uma porta, e atrás dela, uma figura esquelética envolta em sombras o esperava. Um sorriso macabro, estampado em um rosto sem carne, com olhos vazios, que pareciam perfurar sua alma. Em uma das noites mais frias do ano, enquanto realizava sua ronda noturna, Rafael ouviu um som estranho. Parecia o rangido de uma cadeira de balanço, vindo de uma das salas onde os corpos eram preparados. Seu coração acelerou. Ele sabia que não havia nenhum móvel como aquele no necrotério. Mesmo assim, o som persistia, quase hipnotizante. Ele seguiu o barulho até a sala. Ao abrir a porta,
encontrou o ambiente vazio. Porém, o som continuava, ecoando de forma fantasmagórica, como se uma cadeira invisível estivesse sendo movida. E então ele viu, projetada na parede por uma luz inexistente, estava a sombra de uma cadeira balançando sozinha. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava muito errado. Inquieto, Rafael decidiu investigar mais a fundo a história de Dona Elvira. Ele foi até o arquivo do necrotério e descobriu que ela havia passado parte de sua vida em um hospital psiquiátrico. Nos registros, havia anotações sobre sua insistência em dizer que era perseguida por almas perdidas, que vinham até sua casa todas as noites, sussurrando seu nome, implorando por ajuda. Os médicos diagnosticaram como demência, mas Rafael começou a acreditar que havia algo muito mais sombrio. Naquela mesma noite, ao retornar para o necrotério, foi recebido por um frio intenso. As luzes, que já não eram muito estáveis, começaram a piscar mais do que o normal. E então ele ouviu sussurros vindos de várias direções, vozes abafadas como se estivessem distantes, mas ao mesmo tempo próximas demais para ignorar. Ajude-nos, não conseguimos partir. Decidido a encerrar aquilo, Rafael se dirigiu à sala onde o corpo de Dona Elvira estava armazenado. Ao abrir a gaveta refrigerada, ele foi tomado por um terror inexplicável. O corpo estava em uma posição completamente diferente de como ele havia deixado. Dona Elvira estava sentada com os olhos abertos, fixos no nada, e sua boca esboçava um sorriso torto e macabro. O ar ficou pesado, e um cheiro de mofo misturado com algo doce, quase podre, invadiu suas narinas. Nesse instante, Rafael ouviu uma voz arrastada, quase um sussurro. Eu avisei que elas viriam. De repente, a porta da sala se fechou com um estrondo, mergulhando o ambiente em escuridão total. Rafael, com o coração disparado, tentou alcançar a saída, mas não conseguiu abrir a porta. Era como se algo ou alguém estivesse pressionando-a do outro lado, mantendo-o preso. No escuro, ele sentiu mãos geladas tocarem seu rosto, como dedos ossudos e frios arranhando sua pele. O som de unhas arranhando as paredes se intensificou, criando uma cacofonia aterrorizante. Desesperado, ele virou-se novamente para a gaveta e o que viu o fez gritar de puro pavor. Dona Elvira estava de pé ao lado da mesa, com o corpo encurvado de uma maneira impossível. Seus olhos estavam vazios, como se fossem buracos escuros, e de sua boca saiu um lamento baixo e contínuo. Eu só queria paz, mas agora você também está preso. Quando as luzes voltaram, Rafael estava sozinho na sala. Suas pernas tremiam tanto que mal conseguiu se levantar. Ele saiu do necrotério correndo, sem olhar para trás. Naquela mesma noite, apresentou seu pedido de demissão e deixou a cidade para nunca mais voltar. Meses depois, outros funcionários relataram sentir presenças estranhas no necrotério. Alguns disseram ouvir o som de uma cadeira de balanço rangendo suavemente, como se alguém estivesse sentada em seu descanso eterno. Os relatos continuaram. Alguns diziam que, se você escutasse atentamente durante a madrugada, poderia ouvir o lamento de Dona Elvira, implorando para ser libertada do tormento de sua existência após a morte. Outros juravam ter visto sombras dançando nas paredes, como se fossem figuras invisíveis, acompanhando a velha senhora em seu sofrimento. Desde então, o necrotério tornou-se um lugar evitado, até pelos mais corajosos. Os moradores da cidade sabem que, à noite, o prédio é dominado por algo muito além da compreensão, algo que se esconde nas sombras, esperando para levar consigo aqueles que ousam perturbar o descanso dos mortos. História 3. O corpo errado. No subsolo de um grande hospital em Porto Alegre, há um necrotério pouco conhecido pelos moradores da cidade. Sua localização é propositalmente discreta. Afinal, ninguém quer pensar muito sobre o que acontece lá embaixo.
As paredes são de concreto bruto, sem janelas, e a iluminação é fornecida por luzes fluorescentes que zumbem e piscam de vez em quando. É um ambiente frio, onde o ar parece pesado, quase como se a morte estivesse impregnada nas paredes. O necrotério é operado por uma equipe pequena, mas é Carlos, o responsável pela segurança noturna, quem mais passa tempo lá. Ele é um homem de meia idade, com traços cansados, e sua rotina envolve longas rondas pelos corredores escuros, certificando-se de que tudo esteja em ordem. Ele já estava acostumado ao silêncio, à solidão e ao cheiro metálico do ambiente. Porém, algo fora do comum começou a acontecer em uma noite específica, quando um erro trágico desencadeou eventos sobrenaturais. Tudo começou com a chegada de 2 corpos no mesmo dia. Um jovem criminoso, morto em uma troca de tiros com a polícia, e um idoso que havia falecido em um asilo. Por algum motivo, as etiquetas dos corpos foram trocadas, e o criminoso foi identificado como o idoso, e vice-versa. Enquanto o jovem criminoso foi enterrado com todos os direitos de um funeral digno, o corpo do idoso permaneceu no necrotério, aguardando uma autópsia. Para muitos, aquilo foi apenas um erro administrativo, mas para Carlos, aquilo marcou o início de um pesadelo. Nas noites seguintes ao ocorrido, Carlos começou a notar uma mudança no ambiente do necrotério. O ar parecia estar mais frio e um cheiro desagradável que ele não conseguia identificar permeava os corredores. Mas o que realmente o incomodava era a sensação constante de estar sendo observado. Durante suas rondas, ele frequentemente sentia um par de olhos fixos em suas costas. Mas quando se virava, tudo o que encontrava era escuridão e silêncio. Certa madrugada, enquanto monitorava as câmeras de segurança, Carlos viu algo que o fez prender a respiração. Uma das câmaras frias, onde o corpo do idoso ainda estava guardado, abriu-se lentamente, sem que ninguém estivesse por perto. Do interior da gaveta, uma figura escura e nebulosa começou a emergir. Carlos esfregou os olhos, pensando que fosse algum problema na transmissão da imagem, mas a figura continuou a se mover, saindo da câmara fria com movimentos rígidos e perturbadores. Era uma silhueta humana, mas com os contornos borrados e indistintos, como se estivesse entre este mundo e o outro. Tomado pelo terror, Carlos correu até a sala para verificar o que estava acontecendo. Quando chegou, encontrou tudo aparentemente em ordem. A gaveta estava fechada e o ambiente estava exatamente como ele havia deixado. Mas o rastro de umidade no chão e marcas de pés descalços o deixaram sem explicação lógica. Algo havia realmente saído dali. Nos dias que se seguiram, os fenômenos só pioraram. Carlos começou a ouvir lamentos suaves, quase imperceptíveis, ecoando pelos corredores vazios. Ele tentou ignorar, mas as vozes pareciam segui-lo aonde quer que ele fosse, sussurrando coisas como: "Não é o meu lugar. Por que fui deixado para trás?" A situação atingiu seu ápice quando, ao verificar o corpo do idoso, Carlos percebeu algo que gelou seu sangue. Os olhos do cadáver estavam abertos e o rosto tinha uma expressão de raiva. A boca do corpo estava curvada em um sorriso grotesco, e quando Carlos se aproximou, teve a impressão de que os lábios se moveram, formando as palavras: Ele não deveria estar descansando. Não no meu lugar. Naquela mesma noite, o necrotério foi tomado por uma energia inexplicável. As luzes começaram a piscar descontroladamente e o som de portas batendo ecoava por todo o prédio. Desesperado, Carlos voltou às câmeras de segurança e viu uma cena que o fez questionar sua sanidade. A figura nebulosa estava de volta, desta vez caminhando pelos corredores com passos arrastados, como se estivesse procurando algo ou alguém. O ar no necrotério ficou insuportavelmente pesado. Carlos começou a ter dificuldade para respirar, sentindo como se uma mão invisível estivesse apertando seu peito. Então,
A figura se virou para a câmera e, por um instante, seus olhos se fixaram diretamente nele. Aqueles olhos vazios pareciam transbordar ódio e dor. E... Você mexeu no que não devia. Trouxe a morte para o lugar errado. Uma voz rouca ecoou na cabeça de Carlos, fazendo-o cair de joelhos, suando frio. Ele tentou sair do necrotério, mas a porta principal estava trancada, como se algo a estivesse segurando do lado de fora. De repente, todas as gavetas da câmara fria se abriram ao mesmo tempo, e um vento gelado começou a soprar pela sala. As luzes piscavam rapidamente, e Carlos viu algo que o fez gritar de terror. Todos os corpos estavam de pé, fora das gavetas, formando um círculo ao redor da mesa de autópsia. No centro do círculo, a figura nebulosa se materializou novamente, rindo baixinho, com um som que parecia misturar dor e prazer. Carlos finalmente conseguiu destrancar a porta e correu para fora do necrotério, sem olhar para trás. Ele deixou o trabalho naquela mesma noite e nunca mais voltou. Dias depois, a administração do hospital foi informada do ocorrido e decidiu fazer uma investigação. O corpo do idoso foi finalmente enterrado. Mas os relatos estranhos não cessaram. Funcionários novos começaram a relatar que durante as madrugadas ainda ouviam passos arrastados e lamentos distantes, como se algo estivesse buscando justiça por ter sido deixado para trás. O caso foi abafado e o necrotério continua em operação. Mas poucos têm coragem de trabalhar no turno da noite. As histórias de um corpo errante e de um vigia atormentado por erros do passado são contadas em sussurros, e ninguém mais ousa ignorar as ordens de quem pertence a qual cova. História 4. A troca de corpos. No litoral de Santa Catarina, há uma pequena cidade com tradições antigas e uma atmosfera pacata. Em uma das regiões mais isoladas, perto do cemitério local, fica o necrotério municipal, um prédio velho e desgastado pelo tempo, com janelas empoeiradas e paredes que rangem com o vento. O local, já esquecido por muitos, guarda uma história perturbadora, marcada por um erro grotesco que desencadeou eventos sobrenaturais. Tudo começou quando 2 corpos chegaram ao necrotério no mesmo dia. Um deles era de um jovem criminoso, morto em uma briga de gangues, e o outro, de uma idosa muito querida pela comunidade. Por um descuido inexplicável, as etiquetas foram trocadas. O criminoso foi enterrado com honras, enquanto o corpo da idosa ficou no necrotério, aguardando uma autópsia desnecessária. Marcos, o legista encarregado, descobriu o erro dias depois. Quando percebeu o que havia acontecido, ele se sentiu oprimido por um desconforto crescente. Algo dentro do necrotério havia mudado. O lugar, que sempre foi frio e silencioso, agora parecia vivo, pulsando com uma energia sombria. Uma noite, enquanto trabalhava até mais tarde para corrigir a documentação, Marcos ouviu um som que o fez parar. Era um som fraco, mas insistente. Batidas rítmicas vindas de uma das gavetas da câmara fria. Ele tentou ignorar, mas algo o empurrou para investigar. Deve ser a minha imaginação, Murmurou Marcos para si mesmo, mas a dúvida já estava plantada. Com as mãos trêmulas, ele abriu a gaveta. Lá estava o corpo da idosa, mas havia algo de terrivelmente errado. Seus olhos, que ele tinha certeza de que estavam fechados, abriram-se, encarando-o fixamente com um brilho opaco. A expressão de serenidade havia sido substituída por uma careta de ódio. Sua boca estava levemente aberta e Marcos jurou ouvir um sussurro fraco e arrastado. Ele não devia descansar assim, não no meu lugar. Marcos recuou, apavorado. Fechou a gaveta com força, tentando ignorar o calafrio que subia por sua espinha. É só o cansaço, só o cansaço. Repetia para si, tentando racionalizar. Mas o necrotério parecia ter ganhado vida própria. As luzes começaram a piscar, e as sombras nas paredes se contorciam de maneira estranha,
como se estivessem ganhando forma. De repente, o som de passos ecoou pelo corredor. Eram passos leves, arrastados, como se alguém estivesse vagando sem destino. Marcos sentiu o suor frio escorrer por sua nuca. Quem está aí? Gritou, mais por necessidade de ouvir sua própria voz do que esperando uma resposta. Mas o que ele ouviu em resposta foi uma risada baixa e sombria que parecia vir de todos os lados. Tremendo, ele seguiu o som até a sala de autópsias. As luzes piscavam freneticamente. E então ele viu. A idosa estava de pé, ao lado da mesa de autópsia. Sua cabeça pendia para o lado em um ângulo impossível, como se estivesse quebrada. Seus olhos, vazios e escuros, o encaravam com uma mistura de tristeza e raiva. Eu estava em paz. Por que me trocaram? Agora ninguém descansa. A voz dela era um sussurro gélido, carregado de amargura. Marcos mal conseguia respirar. Ele estava paralisado pelo medo, incapaz de desviar o olhar daquela figura espectral. Então, todas as gavetas da câmara fria começaram a abrir e fechar com força, como se estivessem sendo manipuladas por uma força invisível. O som era ensurdecedor e as luzes finalmente se apagaram, mergulhando o ambiente em uma escuridão total. No breu, ele sentiu uma mão gelada agarrar seu braço. Quando as luzes voltaram, a idosa estava à sua frente, sua boca se movendo enquanto murmurava. Você precisa corrigir isso. Desesperado, Marcos fugiu da sala, mas o som das gavetas ainda ecoava em seus ouvidos, como uma trilha de passos o perseguindo. Ele correu até a saída do necrotério, trancando a porta atrás de si, mas o terror não terminou ali. Naquela noite, em sua casa, ele sonhou com a idosa, que sussurrava repetidamente: Corrija o erro, ou ninguém descansará. Corrija o erro, ou ninguém descansará. Corrija o erro, ou ninguém descansará. No dia seguinte, Marcos conseguiu organizar a exumação do corpo errado e, finalmente, a troca foi feita. Durante o processo, ele sentiu como se estivesse sendo observado o tempo todo. O ar ao seu redor parecia mais leve, mas ele sabia que jamais esqueceria o que aconteceu. Depois da correção, os fenômenos no necrotério diminuíram, mas nunca cessaram por completo. Os novos funcionários relatam em sussurros que ainda sentem calafrios inexplicáveis e ouvem batidas fracas no meio da madrugada. Alguns afirmam ver uma figura vaga nos corredores, observando de longe, como se garantisse que mais nenhuma troca errada aconteça. Marcos costumava dizer aos novos contratados: Esse lugar tem suas regras. Tratem os mortos com respeito. Um erro aqui não é só um erro. Pode prender almas em tormento eterno. História 5. O vigia do outro lado. Carlos era o vigia noturno de um necrotério em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Por mais de uma década, ele ocupou o mesmo posto, fazendo rondas solitárias pelos corredores escuros e silenciosos, onde o único som era o eco dos seus próprios passos. Ele conhecia cada canto do lugar e sempre dizia a mesma coisa quando perguntado se tinha medo. Os mortos não fazem mal a ninguém. São os vivos que me preocupam. Essa confiança começou a ser abalada em uma noite particularmente fria de inverno. Um corpo foi trazido ao necrotério, vindo de uma cena de crime brutal. O homem, com cerca de 40 anos, havia sido assassinado de forma violenta. Mesmo após a morte, seu rosto exibia uma expressão de pavor congelada, como se ele tivesse visto algo aterrorizante em seus últimos momentos. O detalhe mais perturbador era o olhar fixo, vazio, mas que parecia seguir qualquer um que se aproximasse. Desde a chegada desse corpo, Carlos começou a notar mudanças sutis, mas perturbadoras no ambiente. As luzes, que antes apenas piscavam ocasionalmente, passaram a falhar com mais frequência. Um som constante, como o tic-tac de um relógio, ecoava pelos corredores, embora Carlos soubesse que não havia nenhum relógio ali. Que diabos está acontecendo? Ele murmurou para si mesmo durante uma de suas rondas.
Certa madrugada, enquanto caminhava pelos corredores gelados, Carlos passou pela sala das câmaras frias e notou que uma das gavetas estava entreaberta. Ele franziu a testa. Tinha certeza de que todas as gavetas estavam devidamente fechadas antes do início de seu turno. Ao se aproximar, ouviu um som fraco, como uma respiração pesada vinda de dentro da gaveta. Carlos hesitou. Seu instinto dizia para ignorar e seguir em frente, mas a curiosidade o venceu. Lentamente ele puxou a gaveta. Quando a gaveta estava completamente aberta, ele ficou paralisado pelo que viu. O corpo do homem estava de pé, os olhos fixos nele e um sorriso macabro se desenhava no rosto pálido. Aqueles olhos estavam cheios de uma raiva intensa. Você está do lado errado, Carlos. A voz que ecoou pela sala era baixa e rouca, como se as palavras fossem arrastadas por cordas vocais danificadas. Eles me mandaram para cá, mas não deveria estar sozinho. Carlos recuou, o medo o paralisando. Ele piscou, tentando entender o que estava vendo. Quando seus olhos se abriram novamente, o corpo estava deitado, imóvel como deveria estar. O sorriso desaparecera e os olhos estavam fechados. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que tinha sido uma alucinação causada pelo cansaço. Eu preciso dormir mais. Sussurrou para si mesmo, ainda tremendo. Mas o pesadelo estava apenas começando. Mais tarde, naquela mesma noite, Carlos decidiu revisar as câmeras de segurança. Queria provar para si mesmo que não havia nada de errado. Mas o que ele viu fez seu sangue gelar. Na tela, uma figura escura, distorcida e sem rosto, caminhava pelos corredores do necrotério. O mais aterrorizante era que ela se movia com a mesma postura que ele, como se estivesse imitando cada um de seus passos. A figura parava diante de portas, olhava para dentro das salas, exatamente como Carlos fazia em suas rondas. O que é isso? Ele gaguejou, os olhos arregalados fixos na tela. A figura se aproximou de uma das câmeras e Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mesmo sem rosto, ele teve a clara sensação de que estava sendo observado. Então, um sussurro ecoou em sua mente, vindo de todas as direções. Você vigia por nós agora? Seu tempo está acabando. Carlos se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Seu coração batia descompassado e ele sentiu suas pernas pesadas, como se estivesse sendo puxado para o chão. Tentou sair da sala, mas seus passos eram lentos, como se estivesse caminhando em um pesadelo. De repente, ele parou ao ver uma sombra escura refletida em um espelho ao final do corredor. Era a mesma figura que ele tinha visto nas câmeras, mas agora ela estava mais nítida, e o que ele viu fez seu coração quase parar. A sombra tinha um rosto, o rosto dele, só que distorcido, com um sorriso torto e sinistro, como um reflexo maligno. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real. Carlos repetia com a voz trêmula, mas o som do tic-tac ficou mais alto, preenchendo todo o necrotério. Ele olhou para as paredes, tentando encontrar a origem do som, mas não havia relógio algum. Desesperado, ele correu para a sala de segurança, mas as luzes começaram a piscar descontroladamente, e ele ouviu passos atrás de si. Quando se virou, viu sua própria sombra se aproximando, o sorriso sinistro ainda mais evidente. No dia seguinte, os colegas encontraram Carlos trancado na sala de segurança, murmurando de forma incoerente. O outro lado está tão perto, tão perto. Ele foi afastado do trabalho e ninguém mais o viu na cidade. Alguns dizem que ele fugiu para longe, enquanto outros acreditam que ele foi engolido pelo próprio necrotério, preso entre dois mundos. Desde então, o necrotério ganhou a fama de ter um vigia do outro lado. Funcionários novos relatam ver a sombra de Carlos vagando pelos corredores, cumprindo uma ronda interminável, como se estivesse preso em um ciclo eterno.
E dizem que, quando o relógio marca exatamente 3 da manhã, é possível ouvir o som de um tic-tac, como um relógio invisível que nunca para. E se você ficar em silêncio absoluto, pode até ouvir o sussurro. Seu tempo está chegando. História 1. O Teatro das Almas Perdidas. Na cidade de Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro, existe um teatro que já foi um dos maiores centros culturais da região durante os anos 1940. O Teatro Alcântara, com sua arquitetura imponente e detalhes art déco, foi palco de grandes apresentações, espetáculos inesquecíveis e noites gloriosas. Mas, como muitas coisas na vida, o brilho do teatro foi ofuscado por uma tragédia que marcou a história da cidade. Em 1952, durante uma apresentação muito aguardada, um incêndio devastador consumiu o teatro. O fogo começou de maneira misteriosa, espalhando-se rapidamente e impedindo que muitas das pessoas presentes escapassem. Atrizes, músicos, espectadores, todos foram pegos pelo caos. O pânico se instalou e o que era para ser uma noite de celebração cultural se transformou em um pesadelo. Ao final, dezenas de corpos carbonizados foram retirados dos escombros. A cidade inteira ficou de luto e o teatro, antes símbolo de orgulho, foi fechado e deixado para apodrecer. Décadas se passaram e o teatro foi esquecido pela maioria, mas alguns aventureiros e curiosos mantinham viva a lenda de que as almas das vítimas do incêndio ainda vagavam por lá. Juliana, Diego e Marcos eram amigos fascinados por histórias de lugares abandonados e assombrados. Eles tinham um canal no YouTube, onde exploravam locais como esse, e decidiram que o Teatro Alcântara seria seu próximo destino. Era uma tarde nublada quando o trio chegou ao teatro. O edifício estava cercado por mato alto e a fachada, outrora ornamentada com esculturas elegantes, agora estava coberta de musgo e rachaduras. Janelas quebradas e portas caídas completavam o cenário desolador. Ainda assim, havia algo naquela estrutura que parecia vivo, como se o teatro estivesse aguardando alguém. Tem algo estranho no ar. Disse Juliana enquanto ligava sua câmera. É como se o lugar estivesse respirando. Ao entrarem pela porta principal, foram recebidos pelo cheiro de mofo e decadência. O grande salão de entrada ainda guardava vestígios de sua antiga glória. Lustres quebrados pendiam do teto, e o carpete vermelho, embora corroído pelo tempo, ainda estava no lugar. Mas o que mais chamou a atenção deles foi o palco, ainda de pé, com as cortinas esfarrapadas balançando suavemente, como se movidas por um vento que não existia. Diego e Marcos começaram a explorar os camarins, enquanto Juliana gravava no salão principal. Foi quando ela ouviu o primeiro som, passos leves ecoando pelos corredores vazios. No início, pensou que fossem seus amigos, mas ao chamá-los, não obteve resposta. Ao invés disso, o som dos passos continuou, agora mais próximos, como se alguém estivesse caminhando em sua direção. Juliana segurou a respiração e virou a câmera para a direção dos passos. Não havia ninguém. Vocês estão me zoando? Gritou, mas o eco foi a única resposta. Foi quando uma risada baixa e infantil ecoou pelo salão. Não era uma risada alegre, mas algo distorcido, como se estivesse fora de sintonia com o ambiente. Enquanto isso, nos bastidores, Diego e Marcos encontraram antigos figurinos e fotos das últimas peças encenadas. Em uma das fotos, algo perturbador chamou a atenção de Marcos. Era uma imagem do elenco de uma peça e, no fundo, quase invisível, havia a figura de uma mulher com um vestido branco. Sua expressão era dura e fria, mas seus olhos pareciam transbordar ódio. Diego, tentando quebrar o clima tenso, brincou. Acho que encontramos a estrela fantasma do teatro. De volta ao salão principal, Juliana se aproximou do palco. Algo a atraía para lá. Ela sentia como se estivesse sendo observada,
como se os olhos invisíveis do público fantasmagórico estivessem fixos nela. De repente, todas as luzes do teatro, que não funcionavam há décadas, acenderam ao mesmo tempo, iluminando o palco com uma luz pálida e amarelada. Foi então que ela viu. Figuras nebulosas começaram a se materializar no palco, dançando e encenando uma peça silenciosa. Eram atores e atrizes, presos em um ciclo eterno, repetindo seus papéis em uma performance espectral. Juliana recuou, assustada, quando a mulher do vestido branco surgiu no meio das figuras. Seus movimentos eram graciosos, mas carregados de uma tristeza profunda. Quando seus olhos se fixaram em Juliana, um arrepio percorreu sua espinha. Vocês estão aqui para nos salvar? A voz da mulher ecoou pelo teatro, suave e melancólica. Juliana tentou responder, mas sua voz falhou. A mulher começou a caminhar em direção a ela, e a cada passo, o ar ao redor ficava mais gelado. Eles nos deixaram morrer. Queimamos. Todos nós queimamos. Nesse momento, Diego e Marcos voltaram correndo ao salão, gritando para Juliana sair de lá. Eles também tinham visto as figuras nos bastidores, sombras que pareciam segui-los a cada passo. Enquanto corriam para a saída, o som de aplausos fantasmagóricos encheu o salão, como se o teatro inteiro estivesse batendo palmas por uma peça macabra. Quando finalmente escaparam, ainda podiam ouvir os sussurros e risadas distorcidas. Juliana olhou para trás e viu pela última vez a figura da mulher do vestido branco na entrada do teatro, observando-os com uma expressão de desespero. Desde aquele dia, o trio nunca mais voltou ao Teatro Alcântara. As imagens gravadas naquela noite foram suficientes para convencer até os mais céticos. O teatro estava vivo, mas não por causa das pessoas que o visitavam. Era por causa das almas que nunca saíram de lá. História 2. A Estação Fantasma. Nas profundezas da zona rural de Minas Gerais, há uma antiga linha ferroviária que corta montanhas e vales isolados. Entre os moradores da região, existe uma lenda que se recusa a morrer, mesmo com o passar dos anos. A Estação Santo Afonso, construída no início do século XX, já foi uma parada importante para trens de carga e passageiros. Com sua arquitetura simples, mas imponente, a estação era um ponto de encontro para comerciantes, viajantes e moradores locais. No entanto, em 1921, um desastre terrível ocorreu. Um trem lotado de passageiros descarrilou ao fazer uma curva acentuada próximo à estação, colidindo violentamente contra o edifício. O impacto foi tão forte que parte da estação desabou, esmagando muitos dos que estavam na plataforma e matando instantaneamente os passageiros dos primeiros vagões. Os corpos, mutilados e carbonizados pelo fogo que se seguiu, foram difíceis de identificar. Desde então, o local foi abandonado, tornando-se uma ruína esquecida pela civilização. Os anos passaram e a vegetação tomou conta da antiga estação. Os trilhos enferrujados desapareceram sob a terra e o musgo, e as paredes do prédio, agora cobertas de trepadeiras, mal se mantinham de pé. No entanto, os moradores das redondezas contam que, em noites de nevoeiro, o apito de um trem pode ser ouvido, seguido pelo som de vagões rangendo, como se estivessem passando sobre trilhos invisíveis. Jorge, um jornalista especializado em desmistificar lendas urbanas, soube da história e decidiu investigar. Convencido de que se tratava apenas de uma combinação de superstições locais e efeitos sonoros naturais, ele partiu para a estação numa noite fria e nebulosa, determinado a desmentir o mito. Equipado com uma lanterna, uma câmera e um gravador, ele seguiu a antiga trilha até chegar ao local. A estação estava envolta em uma atmosfera pesada e melancólica. O silêncio ali era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de animais noturnos e o farfalhar das folhas. Ao se aproximar das ruínas, Jorge sentiu o ar esfriar de maneira súbita.
como se tivesse atravessado um portal para um lugar esquecido pelo tempo. A vegetação havia tomado conta de tudo, mas ainda era possível ver a placa enferrujada que exibia o nome Santo Afonso, de maneira quase ilegível. Mesmo com o avançado estado de abandono, o lugar parecia carregar uma presença, algo que Jorge, cético como era, não conseguia ignorar. Ele começou a explorar o local, registrando imagens e captando sons. As paredes, rachadas e tomadas pelo mofo, pareciam sussurrar segredos antigos. Enquanto caminhava pela plataforma coberta de mato, ouviu um som distante que o fez parar. Era o apito de um trem. Jorge congelou. O som se tornou mais claro, mais próximo. Seus instintos lhe diziam que não havia explicação lógica. Afinal, os trilhos estavam inutilizados há décadas. Mesmo assim, o som era inconfundível. E com ele veio uma leve vibração no chão. Ele tentou se convencer de que era apenas o eco de algum ruído ao longe, mas a vibração sob seus pés foi ficando mais forte. Ele voltou a atenção para a linha dos trilhos antigos. Um nevoeiro espesso começou a se formar ao longo dos trilhos, movendo-se como uma parede fantasmagórica que engolia tudo em seu caminho. Com os olhos arregalados, Jorge viu o impossível. O vulto de um trem emergindo do nevoeiro. Era uma visão surreal, quase como se estivesse vendo uma memória distorcida presa no tempo. O trem parecia feito de sombras e fumaça. Seus vagões tremeluziam como se fossem projeções. Nos vagões, ele pôde ver figuras humanas, homens, mulheres e crianças, todos com expressões vazias e olhos opacos. As portas do trem se abriram lentamente, rangendo de uma forma que parecia gritar em agonia, e pessoas começaram a descer. Não eram pessoas comuns. Seus corpos estavam retorcidos, marcados por queimaduras, com pedaços de pele faltando e roupas antigas, sujas e rasgadas. O coração de Jorge disparou quando uma mulher se aproximou dele. Ela tinha o rosto parcialmente queimado, mas seus olhos estavam fixos nele, com uma mistura de tristeza e desespero. Onde está o meu filho? Ela murmurou com uma voz trêmula e espectral. Eu o perdi no trem. Ele nunca desceu. Jorge tentou recuar, mas parecia que seus pés estavam presos no chão. Sua mente gritava que aquilo não podia ser real, mas o frio que sentia e o cheiro de carne queimada no ar diziam o contrário. Então, o condutor do trem apareceu. Ele usava um uniforme antigo, mas sua face estava oculta por uma máscara de ferro, sem olhos visíveis. Em uma mão, segurava uma lanterna velha que emitia uma luz fraca e oscilante. Todos a bordo para a última viagem, Disse o condutor, com uma voz grave que ecoava pela estação. Ele parecia não enxergar Jorge, mas as almas que desciam dos vagões começaram a cercá-lo. O jornalista entrou em pânico e tentou fugir. Correu em direção à entrada da estação, mas o caminho parecia interminável, como se o próprio espaço estivesse se esticando para mantê-lo preso. As figuras o seguiam, murmurando e chorando, seus lamentos enchendo o ar com uma tristeza avassaladora. Quando finalmente conseguiu chegar ao portão, tropeçou e caiu no chão enlameado. Antes de se levantar, olhou para trás e viu a última coisa que esperava. O trem estava partindo novamente, mergulhando de volta na névoa. Mas antes que desaparecesse, ele percebeu algo perturbador. Uma das janelas do vagão agora mostrava seu reflexo, como se ele estivesse preso lá dentro. Jorge conseguiu sair correndo da estação e, ao chegar ao carro, ofegante e tremendo, tentou racionalizar o que havia visto. Ligou o veículo e dirigiu o mais rápido que pôde, mas o caminho de volta para a cidade parecia mais longo do que o normal. As luzes do painel do carro piscavam, e ele sentia como se algo estivesse sentado no banco de trás, observando-o em silêncio. Quando finalmente chegou à cidade, Jorge decidiu não contar a ninguém o que testemunhou. No entanto, as gravações feitas naquela noite
revelaram sons e imagens que ele não tinha percebido na hora. Vozes de crianças chorando, a figura do condutor aparecendo em segundo plano em várias cenas. E mais perturbador ainda, uma risada feminina sussurrada que dizia: Você também está preso. Desde aquele dia, Jorge abandonou o jornalismo investigativo. Ele se isolou e raramente saía de casa. Os poucos que conseguiram conversar com ele relataram que ele parecia constantemente distraído, como se estivesse ouvindo algo que os outros não conseguiam captar. Em várias ocasiões ele foi visto olhando para o horizonte, murmurando para si mesmo: o trem nunca para, ele nunca para. A estação Santo Afonso permanece em ruínas, mas os moradores locais evitam passar por lá, especialmente em noites de nevoeiro. Dizem que, se você ouvir o apito do trem e ver a névoa se aproximando, é melhor correr, porque quem vê o trem fantasma pode acabar se tornando parte da próxima viagem. História 3. A Fábrica dos Esquecidos. Em uma cidade industrial esquecida pelo tempo no sul do Brasil, existia uma fábrica de tecidos que foi o coração econômico da região por mais de 50 anos. A Fábrica Araújo, como era chamada, produzia tecidos finos que eram vendidos em todo o país. Durante seu auge, a fábrica empregava centenas de trabalhadores, mas o sucesso veio com um custo trágico. As condições de trabalho eram brutais. Os operários trabalhavam horas exaustivas em ambientes insalubres e acidentes eram frequentes. Em 1983, um desses acidentes mudou para sempre a história do lugar. Uma falha nos sistemas de segurança causou uma explosão devastadora que se espalhou rapidamente pelo setor de tinturaria. O fogo se alastrou, pegando dezenas de trabalhadores de surpresa. O pânico tomou conta do prédio enquanto as pessoas tentavam escapar por janelas e portas de emergência que estavam trancadas. A fumaça densa e o calor insuportável selaram o destino de muitos. Quando os bombeiros finalmente controlaram as chamas, os corpos queimados dos trabalhadores foram retirados, mas alguns nunca foram encontrados. Acredita-se que suas cinzas foram misturadas ao próprio solo da fábrica. Após a tragédia, a fábrica foi fechada e o prédio, antes símbolo de prosperidade, foi deixado para apodrecer. O local tornou-se uma ruína envolta em lendas de aparições, sussurros e sons de máquinas que supostamente ainda operam sozinhas. Décadas se passaram e o mato cresceu, envolvendo as paredes em ruínas, mas o lugar nunca foi esquecido pelos moradores mais antigos. É um cemitério de almas inquietas, diziam. Em 2021, um grupo de estudantes universitários decidiu explorar a fábrica para um documentário sobre locais abandonados. Os 5 amigos, liderados por Ana, uma jovem aspirante a diretora de cinema, estavam ansiosos para capturar as lendas e transformá-las em uma narrativa visual arrebatadora. Eles chegaram ao local em uma tarde nublada, com o céu carregado de nuvens cinzentas que pareciam pressionar o ambiente, criando uma sensação de sufocamento. Ao entrar na propriedade, os amigos foram imediatamente tomados pela atmosfera pesada. A fachada da fábrica, com janelas quebradas e muros desmoronando, parecia uma boca aberta, pronta para devorar qualquer um que se atrevesse a entrar. O portão de ferro enferrujado e torto estava coberto por trepadeiras que se enrolavam como dedos cadavéricos. Quando empurraram o portão, ele abriu com um rangido estridente que ecoou pelo ar parado. Dentro da fábrica, o ar era espesso e úmido. As máquinas, abandonadas há décadas, estavam cobertas por uma grossa camada de poeira e ferrugem. Velhas prensas e teares pareciam guardiões silenciosos, com suas engrenagens imobilizadas pelo tempo. Ana começou a gravar enquanto os outros exploravam o local. Este lugar ainda carrega o peso das vidas que se perderam aqui. Disse ela, capturando imagens das paredes manchadas e das antigas linhas de produção.
À medida que avançavam mais para o interior do prédio, os estudantes notaram algo perturbador. Havia pegadas na poeira, como se alguém tivesse caminhado ali recentemente. As marcas não eram nítidas, mas eram suficientes para causar um arrepio. Isso é impossível. Ninguém entra aqui há anos. Disse Lucas, um dos amigos, enquanto analisava as marcas. Foi então que ouviram o som. Inicialmente parecia um rangido baixo, como se alguma máquina estivesse ligando, mas logo perceberam que era o som rítmico de um tear operando, um som que não deveria existir em um lugar onde todas as máquinas estavam inoperantes há décadas. O ruído se intensificou, misturado com o barulho de metal rangendo, como se alguém estivesse ajustando as antigas alavancas e engrenagens. Os amigos se entreolharam, o medo começando a se apoderar deles. Isso deve ser o vento passando pelas velhas estruturas, criando eco. Sugeriu Mariana, tentando parecer racional, mas sua voz tremia. Mesmo assim, todos sabiam que aquilo não era o vento. Decidiram seguir o som até uma grande sala no fundo da fábrica, onde encontraram um cenário que jamais esqueceriam. No centro da sala, antigos teares estavam em movimento, suas engrenagens enferrujadas, girando lentamente, como se estivessem sendo operadas por mãos invisíveis. No entanto, o mais assustador era o que viam ao redor das máquinas. Figuras humanas, quase translúcidas, trabalhavam mecanicamente, seus corpos deformados e retorcidos. As figuras repetiam movimentos automáticos, como se estivessem presos em um ciclo eterno de trabalho exaustivo. Suas faces estavam vazias, sem olhos, e suas bocas se moviam em murmúrios incompreensíveis. Era como se o local estivesse reproduzindo os últimos momentos de vida daqueles que morreram na tragédia. Ana tentou se aproximar para capturar imagens, mas a câmera começou a falhar. A tela piscava, mostrando interferências e sombras que pareciam se mover na direção dela. Foi então que uma das figuras, uma criança com o rosto parcialmente queimado e cabelos desgrenhados, olhou diretamente para Ana. Não conseguimos sair, sempre trabalhando, sempre queimando. A voz era um lamento agudo, cheio de dor e desespero. Marcos, paralisado pelo medo, apontou para a parede onde marcas de mãos ensanguentadas apareciam, como se alguém tivesse arranhado desesperadamente a superfície. A fábrica inteira parecia viva, com o eco das almas que ainda vagavam por lá, presas em uma repetição eterna de sofrimento. O grupo decidiu fugir, mas ao tentar voltar pelo caminho de onde vieram, perceberam que estavam desorientados. Os corredores pareciam se multiplicar e se estender, como se a própria fábrica estivesse os mantendo presos. Sons de passos e vozes ecoavam ao redor, como se estivessem cercados por aqueles que morreram ali. Finalmente conseguiram encontrar uma saída, mas antes de escaparem, ouviram um último som aterrorizante. O grito de uma criança, seguido pelo som abafado de uma explosão. Quando chegaram ao lado de fora, ofegantes e abalados, olharam para trás e viram, nas janelas quebradas da fábrica, sombras observando-os. As figuras pareciam acenar, como se implorassem para que voltassem e as libertassem. Ana desligou a câmera com mãos trêmulas, mas o silêncio ao redor não trouxe conforto. A presença daquelas almas ainda estava com eles, como se uma parte da fábrica tivesse se apegado a eles para sempre. Após o incidente, as gravações feitas naquela noite mostraram imagens perturbadoras. Rostos desfigurados aparecendo nas sombras, vozes sussurrando os nomes dos amigos e o som constante de máquinas funcionando, mesmo quando ninguém estava por perto. A fábrica foi evitada desde então, e quem passa por perto afirma ouvir o som de teares operando ao longe, acompanhados pelos lamentos dos trabalhadores esquecidos. História 4. O Hospital Esquecido. No bairro de São Cristóvão, em uma região isolada de São Paulo, há um prédio que todos preferem esquecer. Trata-se do antigo Hospital Psiquiátrico São Cristóvão,
uma instituição que já foi palco de horrores inimagináveis. Construído nos anos 1930, o hospital era destinado a tratar pacientes com distúrbios mentais graves, mas sua fama se espalhou por práticas abusivas e desumanas. Terapias de choque, lobotomias forçadas e isolamento em celas frias eram comuns, e muitos dos pacientes que entravam ali nunca mais saíam. Suas mortes eram registradas de maneira vaga, e os corpos, frequentemente, eram enterrados sem cerimônia em valas comuns nos arredores do hospital. Nos anos 1970, após uma série de denúncias e a crescente pressão da sociedade, o hospital foi fechado. Desde então, o prédio foi deixado para apodrecer e o mato cresceu ao redor, como se a própria natureza quisesse esconder o que havia acontecido ali. Embora o hospital tenha sido abandonado, os moradores das redondezas dizem que ele nunca ficou realmente vazio. Eles relatam ouvir gritos distantes, ver luzes piscando nas janelas e sentir uma presença sombria sempre que passam por perto. Mariana, uma pesquisadora de fenômenos sobrenaturais, sempre foi cética, mas fascinada por esses locais. Ela decidiu que o Hospital São Cristóvão seria o cenário perfeito para um novo estudo e, quem sabe, para encontrar evidências do que muitos consideravam bobagem. Na noite de sua investigação, Mariana chegou ao hospital sozinha, armada com uma lanterna, uma câmera e um gravador. O prédio, coberto por trepadeiras e com janelas quebradas, parecia uma grande criatura adormecida. O portão de ferro estava trancado com correntes enferrujadas, mas Mariana encontrou uma brecha na grade lateral, onde a ferrugem havia corroído o metal o suficiente para abrir uma passagem. Ela respirou fundo antes de atravessar, sentindo o ar gelado que emanava do hospital, mesmo em uma noite quente de São Paulo. O edifício, outrora imponente, agora parecia uma ruína melancólica, com suas paredes descascadas e janelas escurecidas pelo tempo. Cada passo que ela dava fazia o chão de pedra ecoar, como se o próprio prédio estivesse avisando de sua presença. O silêncio dentro do hospital era opressor. Nenhum som de trânsito, nenhum ruído distante. Apenas um vazio tão denso que parecia sussurrar em seus ouvidos. Mariana entrou pelo saguão principal, onde a recepção ainda exibia uma mesa tombada e cadeiras viradas, como se uma fuga desesperada tivesse ocorrido. Na parede, o nome Hospital São Cristóvão ainda era visível, mas as letras estavam esmaecidas e cobertas por manchas de umidade. Restos de papéis, antigos prontuários médicos e formulários estavam espalhados pelo chão, criando um cenário desolador. Ela ligou o gravador de EVP e começou a andar pelo corredor principal. O corredor parecia se estender muito mais do que o possível, como se o prédio estivesse brincando com sua percepção. As luzes das lanternas dançavam nas paredes mofadas, revelando marcas de arranhões que pareciam ter sido feitas com unhas humanas. Isso deve ser o desgaste do tempo. Me sussurrou para si mesma, tentando manter a calma. De repente, um som distante quebrou o silêncio. Algo parecido com o ranger de uma porta, ou talvez um gemido abafado. Mariana parou e segurou a lanterna com mais firmeza, apontando-a para o fim do corredor. Seus instintos diziam para ir embora, mas a curiosidade a empurrou para seguir em frente. Ao chegar a uma bifurcação, decidiu virar à esquerda, em direção à ala psiquiátrica, onde os pacientes mais perigosos eram mantidos. A porta da ala estava semiaberta, e conforme ela a empurrou, o rangido ecoou como um grito agonizante. A atmosfera dentro da ala era sufocante, com o ar pesado e saturado de uma umidade que parecia carregada de sofrimento. Nas celas, ainda havia camas de ferro enferrujadas, algumas com correntes presas aos pés, onde outrora os pacientes eram mantidos contidos. As janelas com grades permitiam a entrada de uma luz pálida da lua, que desenhava sombras distorcidas nas paredes. Mariana começou a sentir uma sensação estranha,
como se estivesse sendo observada. Seu gravador de EVP captava estática, mas de repente um ruído distinto surgiu. Um sussurro. Ela parou e reproduziu a gravação. Entre a estática, pôde ouvir algo como: ajude-nos, estamos presos. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ao invés de recuar, ela decidiu seguir para a sala de tratamentos, onde, segundo os registros, eram realizadas as terapias de choque e lobotomias. Ao entrar, sentiu um odor nauseante, uma mistura de mofo com algo metálico, quase como sangue. As antigas macas estavam cobertas de poeira, mas o mais perturbador era o quadro de instrumentos pendurado na parede. Ferramentas de lobotomia enferrujadas ainda estavam dispostas em ordem meticulosa, como se aguardassem para serem usadas. Ao se aproximar de uma das macas, notou que havia marcas profundas nos braços da estrutura, como se alguém tivesse se debatido violentamente ali. Enquanto examinava os instrumentos, ouviu passos lentos e arrastados vindos do corredor. Congelada pelo medo, ela apagou a lanterna e se escondeu atrás de uma das macas, controlando a respiração enquanto os passos se aproximavam. O som ficou mais claro. Eram pés descalços arrastando-se pelo chão. Mariana ousou espiar pela fresta da maca e o que viu a deixou petrificada. Uma figura humana caminhava pelo corredor, mas não era como uma pessoa viva. Era translúcida, com pele pálida e cabelos desgrenhados. Seus olhos estavam fundos, como buracos negros, e a boca estava aberta em um gemido silencioso. Vestia um uniforme hospitalar sujo, e suas mãos tremiam como se estivesse em constante sofrimento. Eles não nos deixam partir, nos prenderam aqui. As palavras ecoaram como um sussurro gélido. A figura entrou na sala, movendo-se lentamente, e Mariana prendeu a respiração. Ela podia ouvir o som do gemido contínuo, como se a dor da vida ainda estivesse presente naquela alma. Quando o fantasma passou ao lado dela, Mariana sentiu um frio intenso, quase insuportável, como se sua própria energia estivesse sendo drenada. O espírito parecia estar preso em um ciclo interminável de dor e desespero, revivendo os horrores que sofreu enquanto era paciente naquele hospital. Quando a figura finalmente saiu, o som dos passos foi desaparecendo aos poucos, até que o silêncio voltou a reinar. Mariana aproveitou para correr para o corredor principal. Sua mente estava tomada por pensamentos caóticos, lutando para entender o que acabara de testemunhar. Mas o pesadelo estava longe de terminar. Ao alcançar o corredor, ela viu sombras se movendo de maneira errática, como vultos dançando nas paredes. As luzes da lanterna piscavam, e ela começou a ouvir sussurros vindos de todos os lados, como se as paredes estivessem impregnadas com vozes que clamavam por ajuda. Não os deixe me levar. Eu não quero morrer aqui. Por favor, me tirem daqui! As vozes se misturavam em um lamento coletivo que parecia reverberar dentro da cabeça de Mariana. Ao tentar sair pela mesma porta por onde entrou, ela percebeu que o caminho estava bloqueado. As paredes pareciam ter mudado, criando um labirinto sem fim. Cada porta que ela abria levava a corredores que não faziam sentido, como se o próprio prédio estivesse se reconfigurando para mantê-la presa. Ela finalmente chegou a uma escadaria que levava ao porão, uma área que não tinha planejado explorar. Desesperada, decidiu descer na esperança de encontrar outra saída. O porão era ainda mais sombrio e apertado, com tetos baixos e encanamentos expostos que gotejavam água suja. Mariana sentiu que a escuridão ao redor era quase palpável, como se a envolvesse. No fundo do porão, encontrou uma sala de paredes de concreto. Havia símbolos estranhos desenhados no chão, feitos com algo que parecia sangue seco. No centro da sala, um poço de concreto, onde se dizia que os corpos dos pacientes que não sobreviveram ao tratamento
eram descartados. Ao se aproximar do poço, ouviu o som de algo se movendo dentro dele, como unhas raspando as paredes internas. Quando olhou para o fundo, viu apenas escuridão, mas o som se intensificou. Por favor, me tire daqui. Uma voz infantil ecoou do poço. Mariana recuou, horrorizada, mas não antes de ver uma mão esquelética surgir da escuridão, agarrando a borda com unhas longas e sujas. Foi o suficiente para fazê-la correr de volta pelo labirinto do porão. Cada porta que passava parecia se fechar com um estrondo, como se o hospital estivesse tentando impedi-la de escapar. Quando finalmente encontrou a saída para o lado externo, o alívio que sentiu foi esmagado pela última visão que teve ao olhar para o prédio. Nas janelas, figuras de pacientes fantasmagóricos a observavam em silêncio, suas faces pálidas e olhos vazios, como se esperassem por uma redenção que nunca viria. Mariana deixou o hospital correndo, jurando nunca mais voltar. As gravações que fez naquela noite mostraram imagens perturbadoras. Sombras se movendo sozinhas, figuras translúcidas aparecendo por frações de segundo e uma voz repetindo: "Estamos presos", em diferentes partes do áudio. Depois daquela experiência, Mariana abandonou suas pesquisas sobre o sobrenatural. Ela passou a ser perseguida por pesadelos constantes, nos quais revivia as cenas daquele hospital, mas agora ela era uma das pacientes. Sua mente nunca mais foi a mesma. O Hospital São Cristóvão permanece em ruínas, e quem ousa se aproximar garante que, à noite, ainda é possível ouvir os gritos e lamentos daqueles que nunca encontraram paz. História 5. A Escola Abandonada. No coração do interior do Paraná, há uma pequena cidade chamada Cândido Mendes. No topo de uma colina isolada, envolta por árvores retorcidas e matagal denso, está uma antiga escola abandonada que já foi o orgulho da comunidade. A Escola Santa Luzia, construída na década de 1940, foi durante anos o principal centro educacional da região. Crianças de todas as idades frequentavam suas salas de aula e brincavam em seu pátio ensolarado. No entanto, o que deveria ser um lugar de aprendizado e alegria foi marcado por uma tragédia que levou a escola ao fechamento definitivo. Em 1965, durante uma excursão para um acampamento escolar, o ônibus que levava as crianças caiu de uma ponte durante uma tempestade. Todas as 18 crianças e os 2 professores que as acompanhavam morreram no acidente. A notícia devastou a cidade e, em luto profundo, a escola foi fechada logo depois. Os moradores acreditavam que o lugar estava amaldiçoado e, ao longo dos anos, surgiram rumores de que os espíritos das crianças nunca partiram. Desde então, a escola ficou abandonada, seu pátio e corredores se tornando um terreno fértil para o crescimento de lendas sombrias. Ana Clara, uma jovem professora recém-formada, mudou-se para a cidade em busca de novas oportunidades. Curiosa sobre a história da escola, ela decidiu visitá-la, ignorando os avisos dos moradores. Eles lhe disseram para não se aproximar do local, especialmente ao anoitecer. As crianças ainda brincam por lá, diziam as pessoas com olhares assombrados. Numa tarde cinzenta, Ana Clara subiu a colina e se deparou com a estrutura decadente. As paredes da escola estavam rachadas e cobertas de musgo. As janelas, em sua maioria quebradas, pareciam olhos vazios. O portão de ferro na entrada estava escancarado, como se estivesse convidando-a a entrar. No pátio, os velhos brinquedos enferrujados ainda estavam lá. Balanços que se moviam sozinhos com o vento e uma gangorra com marcas de uso, como se ainda fosse utilizada. Ao atravessar o pátio, ela sentiu um calafrio e o som do vento parecia carregar risadas infantis distantes. Quando entrou no corredor principal, a atmosfera mudou drasticamente. O ar ali dentro era espesso e gelado, e o silêncio
era absoluto. Ana Clara acendeu sua lanterna e começou a explorar as antigas salas de aula. Os quadros negros ainda tinham rabiscos de giz, e as carteiras de madeira estavam tombadas, como se uma fuga apressada tivesse ocorrido. Em uma das salas, ela encontrou desenhos infantis colados nas paredes, figuras distorcidas de crianças e adultos com rostos em forma de caveira. Um dos desenhos chamou sua atenção. Mostrava um ônibus caindo de uma ponte, com crianças desenhadas ao redor, flutuando como fantasmas. Isso não deveria estar aqui. Murmurou para si mesma, sentindo o estômago revirar. De repente ouviu um som atrás dela. Passos pequenos como de crianças correndo. Virou-se rapidamente, mas o corredor estava vazio. O som cessou, mas o eco de uma risada abafada reverberou pelo prédio. Será que alguém está brincando comigo? Ele pensou, tentando manter a calma. Mas o que aconteceu em seguida fez sua mente lutar contra a realidade. Uma porta no fim do corredor abriu lentamente com um rangido. Ana Clara sentiu um medo paralisante ao ver, por uma fresta, algo se movendo na escuridão do outro lado. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, ela avançou, mesmo que cada célula de seu corpo gritasse para fugir. Quando abriu a porta por completo, encontrou uma sala de aula iluminada apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas sujas. Havia sombras nas paredes, sombras de crianças sentadas em suas carteiras, mas não havia ninguém ali de fato. No quadro negro, a frase "Por que você nos deixou?" estava escrita repetidamente, como se as palavras tivessem sido cravadas com força. Antes que pudesse reagir, Ana Clara ouviu o som de uma cantiga infantil ecoando pelo corredor. Era uma melodia antiga, algo que ela não ouvia desde a infância. Atirei o pau no gato. A canção era suave, mas tinha um tom macabro que a fazia parecer uma sentença de morte. Ela se virou para sair, mas viu uma menina parada à sua frente, com um vestido branco sujo e descalça. A menina olhava diretamente para Ana Clara com um olhar vazio e triste. Você quer brincar comigo? A voz da menina era doce, mas carregava uma dor indescritível. Ana Clara recuou, mas a menina continuou. Estamos aqui há tanto tempo. Ninguém veio nos buscar. As outras sombras começaram a se mover, formando silhuetas de crianças que se aproximavam, estendendo as mãos como se quisessem tocá-la. Ana Clara sentiu o ar se tornar gelado e seu coração disparou. O ambiente ao redor parecia se fechar, as paredes pareciam se aproximar, e o som de risadas e cantigas se misturou em uma cacofonia perturbadora. Desesperada, ela correu para a saída, mas o pátio agora estava envolto em uma névoa espessa. Enquanto corria, podia ouvir os passos e risadas infantis atrás dela, como se as crianças estivessem brincando de pega-pega. Quando finalmente atravessou o portão, olhou para trás uma última vez. No topo da escadaria, as crianças a observavam. Seus rostos pálidos, sem expressão, mas seus olhos escuros transmitiam uma tristeza sem fim. A menina de vestido branco acenou lentamente enquanto sussurrava. Venha brincar conosco. Ana Clara nunca mais voltou à escola, mas as memórias daquele dia a assombram em sonhos recorrentes. Ela acorda no meio da noite, ouvindo a cantiga "Atirei o pau no gato" e sente a presença das crianças em seu quarto, como se tivessem a seguido até sua casa. O prédio da Escola Santa Luzia ainda está em pé, mas a cidade evita qualquer contato com o lugar. Dizem que, em noites de lua cheia, as crianças saem para brincar no pátio, esperando por companhia, esperando por alguém que possa finalmente tirá-las do ciclo interminável em que estão presas.